Opa, e aí, gente, beleza? Gente, eu tô um pouco abatido, um pouco cansado, mas é por conta. Que incrível é essa? Eu virei à noite, um pouco da noite, vai à noite dando uma lida no relatório final da PL 2630, no relatório final, e sabe o que aconteceu? Eles realmente eliminaram um dispositivo que realmente era o maior problema da discórdia. O maior fio da balança, eu diria que do governo. Porque o que acontece? A ideia sempre foi da parte da esquerda de realmente regular as mídias sociais, censurando, sim, impedindo que informações sejam disseminadas, impedindo que haja nós nos levantássemos e sim tomássemos a frente disso. E o foco agora nesse momento é mais esse dispositivo, mais essa lei. Que eu estava vendo a entrevista também da Janaína Pascoal na CNN e foi um ponto-chave. O problema é essa lei do jeito que está. Da forma que está, mesmo que as Big Techs agora possam, entre aspas, aliviar fundas, digo, respirar aliviadas, elas ainda terão uma encrenca muito grande. Por quê? É uma lei que não foi amplamente debatida, é uma lei que passou direto por várias comissões, passou sem, digo, na verdade, passou por comissões no Senado, mas nunca passou por comissões do povo, ou seja, que tenha um povo em acesso, um povo que tenha, que se na verdade fia da balança. Só chamaram gente especializada, isso lá no Senado. Especializada entre aspas. Gente que estava lá dentro, que foi amplamente selecionado, mostrando-se não haver interesse em ouvir o povo, não haver interesse em ouvir as redes sociais, não haver interesse, de fato, ouvir as Big Techs, que na qual prova o seguinte, eles não conhecem como funciona o mecanismo das redes sociais, que é um mecanismo complexo, como eu falei, é um multiverso amplo, e o que acontece? Por eles terem eliminado esse dispositivo, de certa forma, meio que vai facilitar mais ainda a aprovação da lei, que é o dispositivo da agência reguladora. E que essa agência seria? Essa agência seria um conselho, na qual seria composto pelo governo e por membros que na qual o próprio governo iria definir. O próprio governo iria nomear e iria ser colocada. Só que o problema é você colocar o poder nas mãos de um grupo de pessoas para poder definir o que é certo, o que é errado, ou seja, definir o que é o que não é uma fake news, o que é uma desinformação, isso se torna uma situação muito complicada. Sendo que nas próprias plataformas já tem próprios dispositivos internos, que na qual as plataformas elas já estão eliminando dispositivos assim, já estão tomando decisões e realmente eliminaram muito mais informações do que se possa imaginar, informações falsas. Não é complicado isso. Mediante a situação que está acontecendo, mediante o cenário que está rolando, é muito provável que essa lei vai ser aprovada. Muito provável. Com eliminação deste dispositivo. Porque conforme fui lendo e fui passando com calma numa passada, houve alguns dispositivos que sofreram alterações. Eles reforçaram a questão dos direitos autorais, que na qual os artistas recebessem pelo valor, os jornalistas também recebessem, né, pelo conteúdo, que eu acho justo e nada mais que correto. As plataformas pagarem, de certa forma, os provedores pagarem o uso das informações por cada uso, não interfere na questão do consumidor final que possa estar compartilhando. Mas sim, quem produz esse conteúdo, ele vai receber. Por exemplo, se eu for para compartilhar, não estou dizendo que é a mesma, posso até dizer o mesmo conteúdo, mas estou compartilhando, colocando a fonte, colocando as informações, quem vai ganhar é a pessoa que criou o documento, que criou a notícia. Então, é o que vai acontecer. Isso a grosso modo. Outro recurso, outras questões que realmente foram mais aprofundadas, que pude perceber, foram exatamente o que estava em contrato no documento. Fora que foram colocadas várias definições
que precisavam ter que ser repassadas e discutidas mais amplamente, mas inclusive por mais de 40% da Câmara dos Deputados, ou seja, eles estão assinando um documento sem antes ver do que se trata. Por isso que aquilo, 5 dias é muito pouco tempo para poder realmente deliberar e cada um avaliar o que é certo, o que é funcional. Não basta só eles virem fazer essa correção, as alterações, eliminar que realmente pode ser prejudicial. Porque lembrando-se, nesse caso, quem realmente, onde surgiu a lei, na verdade surgiu no Senado. E quem foi o idealizador, quem escreveu a proposta de lei? Alessandro Vieira. Porém, quem foi o relator? Ângelo Coronel. Que na qual eles foram até na Rússia para poder se inspirar, para poder criar uma lei dessas. Só que uma lei dessas, tecnicamente falando, não vinga e não funciona. Por quê? Tecnicamente falando, eu estou falando de forma técnica, observando as questões das redes sociais. É um multiverso tão grande que tem que ser avaliado e sim tem que ser discutido com a sociedade, discutir com todos os membros da sociedade, todas as áreas, todos os departamentos, porque na verdade as fake news atingem todos os lados. De certa maneira, vai resolver uma certa parte do problema, porque no caso se você detectar, se a pessoa detectar ou houver acusação, meio que definir o que seria uma fake news, meio que definir algumas questões, mas o problema é quem é que vai regular isso? Quem é que vai dizer isso? Ou seja, deixa nas mãos o quê? Na verdade, do povo. Se for observar grosso modo. Mas, profundamente, ainda assim é uma bomba. Ainda assim é um problema. Porque aí quem é que vai regular isso? Quem é que vai dizer tal coisa? Ainda por cima também é outra coisa. O problema da imunidade parlamentar que não sei se foi retirada. Esse é outro problema, outro ponto que eu não consigo identificar muito bem. E fiquei na dúvida. Será que aqueles que estão no poder, aqueles que estão lá, esse é outro ponto problemático, que eu acho que tem que ser também tirado, não sei se vai retirado, mas deveria. Por quê? Dá destaque nessa questão. Porque a questão da imunidade parlamentar não funciona. Você estender uma imunidade parlamentar pela internet só faz o seguinte, quer dizer, o povo não pode dizer, não pode ficar falando mais nada. Mas aqueles que estão no poder podem? Sério? Isso é desigual. Isso, para o sistema da rede social, isso prova o seguinte: que eles estão esquecendo que as redes sociais não é só eles, é o povo inteiro. Isso permite criar uma coisa chamada exceção. E o próprio YouTube não permite isso, não dá exceção. Ou seja, se um deputado, se alguém ficar fazendo esse tipo de coisa, ficar falando mentiras ou falando desinformação, coisa que na qual há uma desconfiança muito grande da parte do governo, ou seja, o povo não confia no governo, não querendo ser crítico aqui, quer dizer, estou contra o governo, mas estou falando aqui uma realidade, um fato. E o sistema não tem credibilidade, fica difícil. Então, até por questão de justiça do sistema, principalmente das big techs como YouTube, Google, todas as empresas que estão realmente fazendo uma forte pressão para que parem essa lei, e aqui na qual realmente temos que continuar com essa campanha até o final do trâmite, para poder permitir que nós aqui, nós o povo, pudéssemos ser ouvido, a gente pudesse ser ouvido, principalmente os responsáveis no Brasil por essas redes, pelas redes. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso vai atingir, na verdade, todos os lados da moeda. E isso incrível pareça, não foi discutido, não foi permitido com que o povo pudesse participar. E não deu tempo para que aqueles que realmente entraram pudessem entrar na questão. Eu estou falando, é perigoso essa lei ser aprovada mediante esse cenário e mediante essa questão, porque a tal agência reguladora ela vai ser colocada de qualquer forma no Senado, porque ela vai voltar para o Senado
e pode ser que eles revertam tudo que foi alterado. Então, é complicado. Por isso que aqui, nesse exato momento, meu temor é esse. Que seja colocado de novo esse dispositivo e sim, fosse colocado questões que vão afetar muito o povo. Por isso que aquilo, nesse momento, a gente tem que continuar sim com a hashtag mais debate 2630. Repetindo, hashtag mais debate 2630. Até forçar a barra para que pare, repense isso, dá um tempo para que as pessoas que pudessem estar lá, seja instalada uma comissão especial de extrema urgência para que se debatesse, para que tire da pauta essa urgência e seja debatido isso de forma adequada. E que também permite com que o povo participasse de fato, para poder o povo ser ouvido. E também aqueles que entraram também debaterem e terem ideia do que está acontecendo. É o que eu faria. Mas é isso. Então, eu espero que possa ter elucidado e possa ter ajudado um pouco, tá bom? Um forte abraço. Só reforçando aqui, é uma atualização do que aconteceu nessa proposta de lei, tá? Então é isso. Forte abraço e até a próxima.